Salve pessoal, nós estamos completando 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Ele foi o comandante do Exército Vermelho, um dos líderes da Revolução Russa e um grande teórico do marxismo. Então vamos ver hoje um pouquinho aí do legado, da história do Leon Trotsky. E não esquece, enquanto isso, de assinar o canal aí, se inscrever, ativar o sininho, que ajuda aí na divulgação. Vamos lá? Lev Davidovich Bronstein. Esse era o nome do Trotsky. Ele nasceu em 1879 na cidade de Yanovka, a região onde fica a Ucrânia atualmente. Ele era filho de agricultores, vivia na propriedade da família, era uma família de origem judaica, mas que não era praticante da religião. E ele viveu lá até os 9 anos de idade, quando ele vai para Odessa estudar. E ele só vai começar a ter contato com política, com o próprio marxismo e o socialismo, no final do ensino secundário dele, que seria o final do ensino médio, mais ou menos, né, comparando com o sistema escolar de hoje em dia. A partir de então, o jovem Liev começa a se tornar uma liderança reconhecida numa luta revolucionária contra o czarismo. Tanto é que ele chega a ser preso e enviado para a Sibéria. E é na fuga da Sibéria que ele começa a adotar o codinome Trotsky, que era o nome do carcereiro dele lá na prisão. E nesse período de fuga, ele usa o nome para se esconder, né, para não ser descoberto, e é o nome que ele acaba adotando aí até a sua morte, e é com esse nome que ele entrou para a história. Em 1924, com a morte do Lenin, abre um processo de disputa pela sucessão do comando da União Soviética. E esse processo de disputa se dá entre o Trotsky e o Stalin, né? O Joseph Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, era também uma figura que foi liderança durante o processo de revolução, e a disputa se dá entre os dois. Mais do que uma disputa pelo comando da União Soviética, era uma disputa sobre qual concepção iria guiar os próximos passos da revolução. O Trotsky defendia, assim como Lenin também, a teoria da revolução permanente, ou seja, a revolução não poderia ficar parada em apenas um país, ela tinha que se consolidar internacionalmente, porque não seria possível uma única nação se manter socialista num mundo capitalista. O Stalin, por sua vez, defendia a teoria da revolução num só país, com um Estado altamente burocrático, autoritário e sem caminhar no sentido do comunismo, com os trabalhadores assumindo o controle dos meios de produção e eliminando o Estado. E como o Stalin era o secretário-geral do partido e tinha um domínio muito grande sobre a burocracia do partido, não foi tão difícil para ele vencer o Trotsky nessa disputa. Stalin, ao assumir o poder na União Soviética, ele começa uma perseguição às ideias trotskistas. Então, Trotsky e todos aqueles que defendiam suas ideias começam a ser perseguidos. O Trotsky é exilado e nesse processo ele vê vários companheiros, inclusive alguns de seus filhos, sendo assassinados e perseguidos pela repressão do Stalin. E mesmo no exílio, o Trotsky é vítima constante de atentados contra a sua vida. Quando ele estava na Turquia, a casa dele foi queimada e boa parte da sua produção teórica se perdeu nesse incêndio. Depois disso ele ainda passa pela Noruega, pela França, até chegar ao México, que foi o último lugar onde ele morou. No México, o Trotsky passou os últimos anos da sua vida de maneira mais reclusa, mas ainda assim produzindo importantes análises marxistas sobre o período, sobre a União Soviética e vários temas que estavam sendo debatidos pelos marxistas naquele momento. Pouco tempo antes dele ser assassinado, ele já havia sofrido um atentado com a sua casa sendo metralhada por agentes stalinistas lá no México. Até que no dia 20 de agosto de 1940, Ramon Mercader era um agente stalinista que tinha se infiltrado no meio dos trotskistas na França, depois nos Estados Unidos, e conseguiu ganhar a confiança do Trotsky e chegou no México, foi recebido pelo Trotsky, convivia com o Trotsky, com a família do Trotsky ali na casa dele, e nesse dia ele estava na casa do Trotsky, no escritório com o Trotsky, e assassinou ele com golpes de uma picareta de quebra-gelo, de alpinismo. O Trotsky recebe o golpe ali
e logo é socorrido, é levado para o hospital, mas no dia seguinte ele acaba falecendo. Após a morte do Trotsky, o Ramon Mercader é preso e condenado a 20 anos de prisão. Durante todo o processo de julgamento dele, ele sempre negou qualquer ligação com a União Soviética. Porém, quando ele é solto, em 1960, ele segue para a União Soviética, onde ele recebe a Medalha de Herói da União Soviética, que era a maior condecoração que a União Soviética dava a alguém. E depois disso ele vai morar em Cuba, fica vivendo entre Cuba e a União Soviética até o final da sua vida, quando ele morre em 1978 em Cuba. Trotsky foi um ferrenho crítico dos rumos que a Revolução tomou após a ascensão do stalinismo. Mas ao contrário do que os stalinistas o acusaram, ele nunca foi um traidor da Revolução. Ele nunca defendeu que a superação da degeneração stalinista seria superada com o fim da Revolução ou uma restauração capitalista. Ao contrário disso, ele sempre defendeu que a degeneração e os erros do stalinismo seriam superados com o avanço da Revolução, como a construção de uma revolução permanente e internacionalista. O Trotsky foi um revolucionário e pensador marxista que viu seus amigos, suas ideias, seus familiares serem perseguidos e quase extintos, e não recuou um milímetro das suas posições e das suas convicções. Inclusive morreu defendendo essas ideias. E o pensamento do Trotsky continua fundamental para a gente compreender o que foram as experiências socialistas do século XX e também compreender quais foram seus limites, seus erros. Dessa forma, para compreender esse processo do século XX e dessas revoluções, experiências socialistas, é fundamental a leitura da teoria de Trotsky. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Trotsky, sobre o trotskismo, eu vou deixar na descrição do vídeo dois links. O primeiro é para um livro chamado Minha Vida, que é uma autobiografia escrita pelo Trotsky, então é muito importante para você compreender e conhecer mais sobre a vida do Trotsky. E o outro link é para o portal Arquivo Público, onde tem uma série de obras do Trotsky que são importantes para quem quiser ler e conhecer mais aí sobre o pensamento trotskista. Se você discorda de alguma coisa que eu falei ou quer complementar alguma coisa que acha que ficou faltando no vídeo, deixa aí nos comentários para a gente enriquecer esse debate. E não esquece também aí de compartilhar e ajudar a divulgar os vídeos aí que a gente posta aqui no canal. Beleza? Valeu e até a próxima!